Bem, glória a Deus. Quero compartilhar um texto. Nós temos vivido dias complicados. Nós reconhecemos que estamos vivendo dias maus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra de consolo, uma palavra de conforto para aqueles que de alguma maneira foram afetados nesse tempo, nesses dias maus que nós estamos vivendo. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25, Jesus falando ali para a irmã de Lázaro, quando Lázaro havia morrido, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós somos esse povo que cremos no Senhor. Nós somos esse povo que cremos, e porque nós cremos nele, ainda que venhamos a morrer nesse mundo, nós temos agora a vida eterna. Isso que Jesus está falando aqui é para todos aqueles que creem. E se ele crê mais ou menos, e se ele não crê da maneira correta? Todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. E nós estamos hoje aqui para compartilhar uma palavra de consolo. Nós sabemos que o Espírito Santo é o Espírito Santo Consolador. No dia da dificuldade, da tribulação, no dia em que nós somos afetados, no dia que a tristeza bate à nossa porta, no dia que a morte bate à nossa porta, nós temos o Espírito Santo Consolador para nos consolar. E nós estamos vivendo, queridos, dias maus. Nós estamos vivendo dias incomuns. São dias que eu, com 57 anos de idade, completei essa semana, ainda não tinha visto, já tinha ouvido falar, mas não tínhamos experimentado na nossa nação. São dias que nós podemos dizer dias de morte. Pessoas estão morrendo. Não é verdade que estão morrendo mais pessoas, né? Temos visto aí nas redes sociais, na TV, nos noticiários, que houve situações parecidas com essa, que morreram milhões de pessoas, né? Muito além daquilo que é o normal. Nós sabemos que não está morrendo mais pessoas, mas pessoas estão morrendo nessas circunstâncias que aconteceu agora, desse vírus, esse novo vírus que apareceu, que não é tão novo assim, mas que de repente sofreu uma mutação e agora passou a afetar o ser humano, trazendo enfermidade e morte. E irmãos têm perdido entes queridos. Irmãos têm perdido pai, mãe, irmão, amigo, avós. Quantos avózinhos, vovozinhas partiram agora nesses dias? Eu quero compartilhar com você uma palavra para trazer consolo para o seu coração. Nesses dias maus, Deus tem uma palavra de consolo para nós. Nós temos falado nesses dias a respeito da consumação dos séculos, aquilo que a Bíblia fala do tempo do fim, da volta de Jesus, do arrebatamento. Mas algumas pessoas estão partindo dessa terra antes do Senhor voltar. Algumas pessoas, por causa dessa enfermidade que surgiu agora, ou por outras situações, eles estão partindo antes da volta do Senhor, antes do arrebatamento. Irmãos mesmo, família de Deus, eu quero falar a respeito dessas pessoas que morrem para esse mundo antes da consumação dos séculos, antes do arrebatamento e da volta de Jesus propriamente dito. Que nós possamos ser consolados no coração. No Novo Testamento, a Bíblia toda, ela não usa a expressão morte para aqueles que são filhos de Deus. Ela não usa essa expressão que morreu, porque na verdade ninguém morre. Na verdade nós passamos, especialmente para os filhos de Deus, a Bíblia fala que estão dormindo, adormeceram. Então nós estamos hoje, você talvez aí com a sua família, um amigo que partiu, um irmão, seu avô, sua avó. As pessoas, nós usamos a expressão que eles morreram, mas na verdade para Deus eles não morreram, eles adormeceram, é o termo que a Bíblia usa. Agora nós sofremos. O que nós sofremos? Que nós não fomos criados para a morte. A morte não fazia parte do plano de Deus, do projeto de Deus, quando criou o homem e colocou lá no Jardim do Éden. No projeto original de Deus, era para que Adão e Eva estivessem vivos aqui até hoje. Segundo a ciência, nós não conseguimos imaginar como poderia, mas nós fomos criados para a vida. Por isso, quando a morte bate na nossa casa, nós sofremos, porque em nós não há esse espaço para conforto natural. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós temos o consolo
de Deus para esse tempo. Uma coisa que todos nós sabemos, a morte é um fato. Essa morte que a Bíblia fala, que adormeceu, é um fato e todos nós passaremos por ele se Jesus não voltar. Nós podemos, como temos pregado, ser arrebatados hoje e não passarmos por essa morte. Mas é um fato. Essa morte, na verdade, entrou na vida do homem lá no Éden. Quando Deus colocou o homem no jardim, ele deu apenas um mandamento: que não comesse da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se dele comesse, certamente morreria. Nós sabemos que o homem lá no jardim comeu daquele fruto. O salário do pecado é a morte, e porque ele pecou, então agora a morte passou a fazer parte do homem. E lá no jardim do Éden mesmo, aquele homem deveria ter morrido. Se Adão e Eva tivessem morrido ali no jardim, Deus continuaria sendo justo, continuaria sendo Deus. Nós sabemos que a morte entrou no homem ali no jardim com a separação de Deus. Todos os dias Deus estava ali em comunhão com o homem, mas a partir daquele dia o homem foi colocado para fora do jardim. Ele não morreu no seu corpo e na sua alma, mas houve uma morte espiritual, que é a separação de Deus. Por que o homem não morreu no seu corpo ali? Porque Deus mostrou a substituição. Um animal foi sacrificado no lugar do homem. Deus matou um animal, tirou a sua pele e fez roupas para o homem que agora estava nu, despido. Aquele animal substituiu a morte do homem lá no jardim. Depois nós vemos nas Escrituras Deus colocando esse princípio também na lei, anunciando que um animal inocente morreria no lugar do homem. O homem, para se aproximar de Deus, precisaria de um substituto. E o sangue dos animais inocentes habilitava o homem, de alguma maneira, a aproximar de Deus. Tudo isso apontando para o Cordeiro de Deus que viria, Jesus, para resolver de uma vez por todas e nos colocar de volta na posição que tínhamos lá no jardim. Jesus é o nosso substituto. Ele morreu no nosso lugar para que nós pudéssemos agora receber a vida de Deus novamente. Nós recebemos essa vida. Mas isso não muda o fato de que o nosso corpo ainda continua condenado à morte por causa do pecado lá no jardim. É uma consequência. Por isso que nós sofremos tanto. Essa morte que foi resolvida de uma vez por todas lá na cruz. Por isso que Jesus diz que, ainda que morra, no corpo viverá eternamente. Porque essa vida agora é a vida de Deus que nós recebemos. E nós temos um exemplo de uma igreja nas Escrituras, a igreja de Tessalônica, que Paulo escreve lá, os irmãos tessalonicenses, que eles tiveram essa mesma experiência que nós temos em relação à morte. A igreja de Tessalônica era uma igreja viva, uma igreja que amava o Senhor, amava a sua volta, amavam e ansiavam como nós pelo arrebatamento, pela volta do Senhor. Era uma igreja como nós vivemos hoje, esperando o arrebatamento. Esperamos ser unidos ao Senhor. Mas da mesma maneira, naqueles dias que eles ansiavam por serem arrebatados, ansiavam pela volta do Senhor, o tempo foi passando e pessoas foram morrendo. Irmãos ali da igreja foram morrendo, o familiar foi morrendo, e algumas pessoas da igreja começaram a se desesperar. Por isso Paulo escreve a carta para eles, falando a respeito desse assunto. Eu quero ler com vocês o que Paulo escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13. Você que perdeu um ente querido, você que está de luto, talvez angustiado, sofrendo com essa situação, presta atenção no que a palavra de Deus está falando com você. O apóstolo Paulo falando, versículo 13 do capítulo 4, primeira carta aos Tessalonicenses. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ele começa falando em respeito àqueles que morreram, mas ele usa a expressão dorme, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Nós somos o povo que conhecemos uma verdade. Para nós não há fim. Nós temos agora a nossa eternidade já garantida pelo Senhor. Mas existem pessoas que não têm esperança. E aqui Paulo está falando para aqueles que estão entristecidos em relação aos que dormem, para que eles não fiquem dessa maneira, porque nós não somos os que não têm esperança. Ele continua dizendo: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele termina dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Estas são palavras de consolo que Paulo estava passando para a igreja de Tessalônica, para os irmãos tessalonicenses e para nós hoje. É palavra inspirada. Nós nos consolamos com essa palavra. O que Paulo está falando para aqueles irmãos que estavam desesperando porque havia perdido um ente querido, havia perdido alguém que amava, alguém que ansiava pela volta do Senhor. A primeira coisa que ele fala aqui é que eles não morreram, mas eles dormiram. Isso já tem uma diferença muito grande. Como pastor, nós fazemos cultos fúnebres. E às vezes nós fazemos cultos fúnebres de pessoas que não conhecem o Senhor, de famílias ímpias. E a diferença é algo assustador. Quando você vai num velório de alguém da igreja que morreu, existe um ambiente de tristeza, de saudade, de choro. Mas quando você vai num velório daqueles que não têm esperança, é algo assustador, é algo desesperador. Se nós não guardarmos o coração, nós mesmos somos afetados pelo desespero daquelas pessoas. Paulo está falando, eles dormiram. Não se entristeça como aqueles que não têm esperança. E ele diz também que nós podemos crer, porque assim como Jesus morreu e ressuscitou, ele vai trazer, quando ele voltar na sua companhia, aqueles que morreram antes da sua volta. É certo que o Senhor voltará. Temos compartilhado a palavra de Deus. E aqueles que morreram antes da sua volta, voltarão com ele. E Paulo afirma que aqueles que estiverem vivos, aqueles que não adormeceram, que não morreram para esse mundo, quando o Senhor voltar, não subirão antes do que esses que morreram. Então aqueles que adormeceram no Senhor, estão agora guardados no Senhor, e quando o Senhor Jesus voltar, quando ressoar a última trombeta, que Paulo está falando aqui, então aqueles que adormeceram ressuscitarão primeiro e vai encontrar com o Senhor, e depois aqueles que estavam aqui na terra ainda, depois deles subirão para encontrar com o Senhor nos ares. Isso é aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. No final da grande tribulação, a última trombeta vai anunciar o final da grande tribulação, que é quando o Senhor Jesus estará voltando nas nuvens, juntamente com os vencedores que já foram arrebatados antes da grande tribulação. E nesse momento, aqueles que morreram antes de tudo isso, vai ressuscitar e encontrar, e depois os mortos ressuscitarão e encontrarão. Mas o mais importante que Paulo fala aqui, é que no final, todos nós estaremos para sempre com o Senhor. A palavra de consolo é que todos nós, os filhos de Deus, aqueles que creem, estaremos para sempre no Senhor. Então esse ente querido que você perdeu, esse avô, avó, pai, mãe, talvez irmão, filho, essas pessoas que partiram antes da volta do Senhor, eles estão guardados no Senhor. E um dia nós nos encontraremos novamente. E naquele dia nós estaremos agora caminhando para sempre com o Senhor. Nós nos consolamos com essas palavras. Esse texto, acho que é a explicação mais simples, mais clara, para nós compreendermos o que é que acontece com aqueles que dormem, com aqueles que morrem nesse corpo, que morrem para esse mundo. Nós morremos para esse mundo, nós morremos nesse corpo, mas nós estamos apenas adormecendo para esse mundo, estamos partindo daqui. Nós sabemos que a volta do Senhor Jesus está às portas, está próximo. Quanto mais próximo está da volta do Senhor, mais rápido nos encontraremos com essas pessoas que partiram antes da sua volta. Quanto mais rápido o Senhor voltar, mais rápido você vai encontrar novamente com essas pessoas que partiram. A expressão dormem
que Paulo usa aqui, e é usado em outros textos do Novo Testamento, não se refere a estar dormindo, como nós dormimos aqui, mas está falando que essas pessoas agora estão descansando, entraram no descanso, porque nós vamos ver aqui agora que na verdade eles não estão dormindo, mas eles estão numa posição de descanso. Nós vemos Jesus falando a respeito desses que dormem também. Quando Jesus estava ali na cruz, pregado na cruz, nós sabemos, do lado dele havia 2 ladrões. E num determinado momento, um daqueles ladrões começou a blasfemar. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva nós também. E o outro ladrão, também ladrão, falou, você não tem temor? Nós estamos aqui porque merecemos, porque somos pecadores. Mas isso aí, o que fez? Jesus falou uma frase para aquele ladrão, que pediu para ele, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 43, ele diz, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão que estava do lado de Jesus, condenado por causa de um crime, Jesus fez uma afirmação para ele, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Jesus estava falando que todos aqueles que morrem nele, vai para esse lugar chamado paraíso, que é um nome propício, é um lugar de descanso, é um lugar onde todas as aflições desse mundo já passou, é um lugar que pode ser chamado de paraíso. Agora, o que deu condição para aquele ladrão partir desse mundo para o paraíso? Era um ladrão. Ladrão, ele não era um ladrão bom. Algumas pessoas falam que tinha um ladrão mau e um ladrão bonzinho. Ladrão, não tem ladrão bom. Todo ladrão é mau, perverso. Agora, como que ele poderia ir com o Senhor para o paraíso? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele recebeu um presente de Deus naquela hora ali. O que ele recebeu? Um presente de Deus. O que ele se reconheceu como pecador. Ele se viu como pecador. Eu estou morrendo aqui porque eu sou um pecador. E clamou por salvação. E naquele momento que ele se viu como pecador e viu Jesus como Salvador, ele clamou e ele foi alcançado por essa salvação. Naquele momento que ele estava para morrer, para ir para a condenação eterna, ele clamou a Jesus. E Jesus falou para ele, ainda hoje estará comigo no paraíso. Por isso nós como igreja precisamos começar a abrir a nossa boca. Quantas pessoas às vezes estão do nosso lado, do seu lado, no trabalho, na família, que se partir hoje, partirão não para o paraíso, mas para outro lugar, um lugar de condenação. Nós como igreja precisamos nos levantar nesse tempo de oportunidade. Para muitos é apenas um tempo de aflição, mas Deus está nos dando um tempo de oportunidade para mudar a história de pessoas. Talvez você mesmo que está nos ouvindo hoje, que não sabe nada disso, que está aí vivendo dias de aflição, hoje é dia de você ouvir a voz do Senhor. Ainda hoje estará comigo para isso. Não porque você vai morrer, mas porque a sua história será mudada, como foi mudada a história daquele ladrão. Aquele ladrão teve a sua história mudada. Por quê? A Bíblia diz, lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, verso 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qualquer pessoa, independente do que faça, que invocar o nome do Senhor será salvo. Algum tempo atrás, correu um vídeo pela internet aí, quando eu estava em Goiânia ainda, então tem mais de 2 anos isso. Um marginal trocou tiro com a polícia lá e foi alvejado, estava lá no chão agonizando, espumejando pela boca lá, morrendo. E as pessoas filmando ali. De repente uma senhora crente, senhora de fé, foi algo tremendo, emocionante. Ela chegou, afastou as pessoas ali, ajoelhou com ele no chão ali e perguntou, você quer entregar sua vida para Jesus? E aquele homem morrendo ali, espumejando pela boca, falou, quero. Você arrepende dos seus pecados? Ela falou para ele com ousadia, diante da morte. E ele falou, arrependo. Ela orou com ele. Aquele homem foi salvo. Traficante. Tanto era alguém perdido que as pessoas que estavam à volta dela, infelizmente eu acredito que eram crentes, porque eles falaram, não faz isso não, ele é bandido, deixa ele para o inferno. Aquela senhora estava cumprindo o papel dela, de levar salvação para os perdidos. Algumas pessoas acham que tem gente que é mais perdida do que outro.
Para com Deus, todo aquele que está fora de Cristo está perdido. E aquela senhora estava ali agora trazendo salvação para um perdido. Mas tinha pessoas do lado falando: não salve ele não, deixa ele ir para o inferno que ele é bandido. Mas ela cumpriu o papel dela e aquele traficante, assassino, bandido, foi salvo ali na hora da morte. Por quê? Porque ele invocou o nome do Senhor. Algumas pessoas, uma irmã esses dias me passou uma mensagem perguntando: pastor, uma pessoa ser salva, eu vou melhorar a pergunta dela aqui, ele precisa estar lá na igreja e levantar a mão, falar que aceita Jesus e depois fazer aquela confissão que normalmente a gente faz? A Bíblia só fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós, no culto, na reunião da célula, nos encontros, nós temos uma oração de entrega. É uma oração de entrega que nós ajudamos a pessoa a se entregar para Deus. Eu particularmente, eu repito sempre a mesma oração. Desde quando eu converti em 2015, eu aprendi esse fundamento das Escrituras e eu sempre repito essa oração. O apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 10, verso 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, todas as vezes que eu vou levar alguém a fazer uma confissão de entregar a vida para Jesus, eu vou usar esse termo: eu confesso com a minha boca. E também nós vemos lá na primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo 4, verso 2, o próprio João diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Então aqui nós temos dois princípios bíblicos de uma oração de confissão: é confessar com a boca, crer com o coração e confessar que Jesus veio em carne. Mas o que a Bíblia fala aqui, não é necessário que você faça essa oração. Se você está num culto, se você está numa reunião de célula, se você está aí sozinho em casa agora, você pode fazer essa oração. Mas basta invocar o nome do Senhor. Naquele momento aí, pessoa sozinha dentro de casa: Senhor, me salva, me livra do pecado, eu sei que eu sou pecador, mas eu preciso de um Salvador, me salva. Essa pessoa é salva. Eu estou falando isso aqui, trazendo uma palavra de consolo para você que perdeu entes queridos nesses dias. E essa pessoa que você perdeu não está perdida. Ela adormeceu para esse mundo, mas está viva no paraíso. Ainda que fosse uma pessoa perversa, ainda que fosse um traficante, se naquele momento ele invocou o nome do Senhor, é para lá que ele foi. Nós vemos Paulo falando também do paraíso. Jesus fala do paraíso, mas Paulo também fala a respeito do paraíso. Nós vemos lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, verso 2, ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo está falando a um entendimento aí dos teólogos que essa pessoa é ele mesmo. Ele foi arrebatado, ele diz, ao terceiro céu, no paraíso. Então, o paraíso, aonde ele foi arrebatado, é esse lugar que Jesus falou para o ladrão, e ainda hoje estará comigo lá. Então, todas as pessoas que morreram em Cristo foram para o paraíso, e Paulo teve essa experiência de, ainda vivo aqui na terra, de ser arrebatado. Ele mesmo diz: não sei se no Espírito ou não, Deus sabe, mas ele esteve lá e ouviu coisas tremendas. Coisas tão tremendas que ele não podia falar porque as pessoas duvidariam. Coisas tão tremendas que se ele tivesse escrito nós não acreditaríamos. Inefáveis. Há um lugar chamado paraíso, que Paulo chama também de terceiro céu. Mas Jesus também, contando a história de Lázaro, aquele mendigo enfermo, cheio de chagas, vivia na porta da casa do homem rico. É um texto que Jesus fala, que está lá em Lucas capítulo 16, verso 22, Jesus também fala a respeito desse lugar para onde os que morrem em Cristo vão. Lucas 16, 22, o Senhor Jesus diz: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado.
No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para cá. Aqui Jesus está falando de dois homens. Um que foi salvo pela graça mediante a fé, e outro que não creu, que confiou nas suas riquezas. Esse Lázaro, ele creu, e ele foi para um lugar chamado aqui nesse texto de seio de Abraão. Seio de Abraão é o mesmo lugar chamado paraíso e chamado também de terceiro céu. Aqueles foram consolados, como o texto diz, agora que partiram dessa vida. Não importa as aflições que nós passamos nesse mundo, se nós morrermos antes da volta do Senhor, nós estaremos indo para o seio de Abraão, para o paraíso, para o terceiro céu. São palavras para você se consolar, são palavras de consolo. Nós concluímos por esses textos que todos aqueles que morrem em Cristo vão para esse lugar de descanso, que as Escrituras chamam de paraíso. Todos esses nomes, terceiro céu, seio de Abraão, se referem ao mesmo lugar. E as pessoas que vão para lá não estão mortas nem dormindo, como nós dormimos aqui, mas já estão desfrutando da presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, daquele que dele somos. Eu comecei o culto hoje falando lá do Salmo 100, dele somos ovelhas do seu pastoreio, rebanho dele, propriedade dele, nós somos dele, pertencemos a ele, e não há nada que pode nos separar do amor dele. E quando nós partimos dessa terra, nós estamos agora sendo colocados neste lugar de descanso. Eu não estou falando isso para você rejeitar o seu luto. O luto é importante na nossa vida. Nós não fomos criados para a morte. E quando a morte bate na nossa casa, e muitas vezes nós não temos explicação por quê. Por que ele foi tão novo? Por que ele foi e estava tão saudável? Às vezes nós não temos explicação por que aconteceu. Por isso, nós entramos no luto. Se o anoitecer chegou na nossa vida, vai vir um choro. É necessário que haja choro. É necessário que haja choro. Se a tristeza bateu na sua porta, chore. A Bíblia fala que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Há uma condição aqui. Pessoas que sufocam o luto, pessoas que escondem o sentimento, pessoas que guardam isso, não desfrutam da alegria pela manhã. A alegria é uma promessa da manhã, para aqueles que choram no anoitecer. Não é que é necessário, talvez você tenha maturidade para encarar essa situação, talvez você é maduro, já passou isso tantas vezes na sua vida, já tem um consolo de Deus. Mas a palavra de Deus toda, ela é para nós ensino, consolo, exortação. Se você tem vivido um tempo de luto, chore no tempo de luto. Chore porque a noite chegou. E quando você chora durante a noite, a alegria virá pela manhã. Essa alegria virá pelo consolo de Deus na sua vida. Mas essa alegria virá plenamente quando todos nós estaremos para sempre com o Senhor. Todos nós que estamos aqui hoje e também aqueles que estão partindo antes da volta do Senhor. Todos nós estaremos para sempre com o Senhor, e esse é o projeto de Deus. Desde a criação, o projeto de Deus era que todos nós, a família de Deus, a criação de Deus, estivéssemos para sempre com Ele. Infelizmente houve um tempo de reajuste, de correção de caminho. Até Jesus chegar aqui na terra, Deus estava providenciando essa correção de caminho. Hoje, em Cristo, nós voltamos para essa condição de vivermos para sempre com o Senhor. Há uma verdade: os santos que partiram ainda não foram glorificados, estão lá no paraíso, mas já desfrutam dessa presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse lugar ainda não é o céu,
Não é o lugar onde nós passaríamos a nossa eternidade, mas é um lugar onde já estão experimentando, como a Bíblia diz, o antigozo daquilo que será a eternidade, que é a presença dele. Paraíso, o seio de Abraão, o terceiro céu, é um lugar provisório, onde ficarão até a volta do Senhor. Quando Jesus voltar, aí nós vimos Paulo dizendo aos Tessalonicenses: os mortos em Cristo, aqueles que adormeceram, estão lá no paraíso, ressuscitarão primeiro, para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Eu creio que esta é uma palavra de consolo para aqueles que estão desesperados. Essa foi uma palavra de consolo para a igreja de Tessalônica, e é uma palavra de consolo para nós hoje. Esse tempo que nós estamos vivendo, dias maus, dias de insegurança, de medo e até dias de morte, nós podemos confiar no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu desejo é que o Espírito Santo console você através da palavra de Deus. E assim como Jesus ressuscitou, vive, nós podemos confiar agora no amanhã. Há um amanhã preparado para nós. Porque Ele vive, porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou, nós podemos crer nesse amanhã, onde estaremos para sempre com Ele. Quero orar com você, e nós cantaremos um cântico. Você, onde você está, feche os seus olhos agora. Pai Santo, oh Senhor, eu te agradeço pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é poder para consolar, a Tua palavra que é poder para confortar o coração daqueles que estão angustiados por causa de uma perda. Eu oro, Espírito Santo Consolador, toca nessa hora no coração de cada uma dessas pessoas. Senhor, traga o consolo do Senhor, o refrigério, fortalece eles nesse dia de luto, sustenta, ó Deus, cobre cada um deles, ó Deus, com as Tuas asas, que eles estejam guardados num lugar seguro, com essa confiança de que um dia todos nós estaremos para sempre na presença do Senhor, e de que na verdade esses entes queridos que partiram, adormeceram para esse mundo, mas estão hoje descansando no paraíso. Nós oramos hoje, Senhor, para que essa verdade reine sobre as nossas vidas. Ó Deus, que porque o Senhor ressuscitou e vive, nós podemos crer no amanhã. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar ao Senhor.